Hoje vamos falar de um assunto sério. Como surgiu a Cracolândia? Vamos ver se tem influência da mídia, isso aqui. Se a mídia publicou, mostrou a droga, como é que é. Porque uma vez eu ouvi falar isso, que a droga era conhecida e depois, com a divulgação na mídia, aí tipo popularizou, muita gente começou a usar. Vamos ver se ele vai falar isso nesse vídeo. Vídeo diferente que eu tô trazendo aqui, né? Um dos piores vícios conhecidos pela humanidade. O crack é responsável por formar um local conhecido como Cracolândia, que fica em São Paulo e concentra milhares de usuários da droga no mesmo espaço. No vídeo de hoje tentaremos contar como surgiu a famosa Cracolândia. Será que tudo isso aqui é o pessoal comercializando a parada? Não é possível. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. O espaço é só pra isso? Caraca, velho. Esse daqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Cracolândia em mais um Brasil Bizarro. E hoje eu estou com o Brasil Bizarro das câmeras que vai me deixar aqui já agora vi esse quadro a dele. meta de likes pro vídeo de hoje. A meta de like hoje eu quero 14.740. 14.740 likes, então. 14.740. Pra gente falar sobre a Cracolândia, a gente tem que falar como tudo começou, como o crack, inclusive, foi surgir, né? O uso de folhas de coca começou a ser feito há 3.000 anos atrás. Porém, o crack é uma versão totalmente piorada da coca, que já era muito ruim, né? E teve início agora recentemente, em 1970. Em 1980, ela começou a se espalhar pelo mundo de forma geral. Quando o pó começa a ser vendido pros Estados Unidos, pra Europa, e começa a virar realmente um vício dos ricos, né? Era uma droga que mostrava que você tinha um poder aquisitivo, inclusive ela era romantizada. É verdade. Se você for ver esses filmes assim mais sérios, assim, mais adulto assim, que mostra umas realidades ruins, sabe? Você vê que pessoal rico assim, tem pessoas ricas que usam, né? Dessa forma, por isso que ela se espalhou muito, né? Era bonito, era elegante quem utilizava no início, por incrível que pareça. Então, naquele momento, a gente teve uma ampla divulgação do uso, né? E as pessoas começaram a conhecer a coca e com isso muita gente quis usar a coca e não tinha o dinheiro para manter o vício, né? Foi onde foi criado o crack. O crack era uma espécie de raspa de várias misturas, criado dentro de apartamentos sem nenhum tipo de procedência ou de sequência, de qualidade, porque por incrível que pareça, o tráfico, ele tenta manter uma qualidade. Ele não quer diminuir a qualidade do produto que ele entrega, né? Se ele entrega um produto merda, ele vai botar um preço lá embaixo. E aí você vai saber que é um produto merda. Se ele entrega um produto que é de alto preço, ele tenta entregar algo que seja de alto preço. Se ele falhar nessa venda aqui, é como se fosse uma venda comum. O consumidor dele vai procurar um outro vendedor. Então ele vai perder venda. Então o tráfico, de certa forma, quando ele tem um tamanho maior, ele tem algumas preocupações quase que de empresa, certo? E aqui a gente viu essa droga sendo feita por se eu parar pra pensar, é um sistema meio empresarial, né? Pessoas individuais, cada um do seu jeito, dentro de casa, e assim surgiu ali uma das piores coisas possíveis pro homem, né? Bizarro, que seria o crack. O próprio preço do pó, nessa época aqui, ele foi diminuindo. Ele chegou a cair 80% o preço. No início era muito caro, porque era algo exclusivo pra caramba. Depois começou a popularizar e com isso teve uma queda no preço. Mas também teve um número maior de usuários, que começou a aumentar ano a ano. Em 85, por exemplo, a gente teve um aumento de 2 milhões de pessoas que entraram para esse mundo do uso da coca, né? Em 86 a gente tem então ali um boom, de fato, do uso do crack, né? Nessa época a gente teve a droga se espalhando por 26 dos 50 estados americanos e no ano seguinte ele já estava em todos os estados. Depois que ele ficou popular então ali nos Estados Unidos, ele foi enviado para a América do Sul. Mano, eu viajei, rapidão, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Coca, né? Em 86 a gente tem então ali um boom, de fato, do uso do crack, né? Nessa 86. época a gente teve a droga se espalhando por 26 dos 50 estados americanos. Que isso, mano. E no ano seguinte ele já estava em todos os estados. Surgiu lá fora? Depois que ele ficou popular então ali nos Estados Unidos, ele foi enviado para a América do Sul, Europa e se tornou um problema não só no Brasil, como em vários locais. A gente tinha Cracolândia em Paris. A gente tinha Cracolândia. Pô, o ser humano é muito egoísta, né, velho? Caraca, irmão. É igual o cigarro. O pessoal não vê o quão nocivo é essas paradas, velho. Cabuloso. Muitas coisas surgiram nessa época e hoje, anos depois, décadas depois, a gente sabe o estrago que isso fez, mas na época o pessoal não sabia, né? Sei lá, mano, a gente é muito inocente, né? Cracolândia em Londres, a gente tinha Cracolândia em Hamburgo, e esse virou um problema público do mundo. Muita gente debatia como acabar com essa droga, inclusive o próprio crime organizado. No Rio de Janeiro a gente teve algumas Cracolândias surgindo, né? Mas elas foram caçadas pelas facções de lá, que não queriam aquele tipo de situação, porque eles consideravam que a pedra transformava a pessoa num zumbi. E de fato é o que acontece. A pessoa, basicamente, ela perde o controle total da vida dela. Você quer falar dos efeitos em torno do negócio? Consumo, né? Ela quer saber quando que ela vai poder consumir de volta e vive sob as consequências do efeito, né? O efeito do crack, quando é utilizado,
dura ali pouquíssimos segundos, ali pouco mais de 1 minuto às vezes, a pessoa se sente um super-homem por algum tempo, e depois ela fica numa neura, numa ansiedade que enfim, deve ser muito prazerosa, talvez, né? Boa parte do tempo ele tá andando pra lá e pra cá e tá olhando pro chão procurando algo, normalmente até procurando algo pra juntar e poder fumar, né? Isso é verdade. Bom, então o crack chega no Brasil, isso nos anos 90 já, você vê que é algo bem recente, né? E em 1990 rola a primeira apreensão de crack no Brasil, já era anos 90. Isso em 22 de julho, onde um rapaz tinha 220 gramas, o que dava 800 pedras, tá? Meu Deus. Então ele trouxe o crack com ele através do Acre, ele teria pego então na Bolívia, ou seja, já tava descendo, tava escoando por toda a América Latina, não era só no Brasil. E no início, os usuários eram quase 100% formados por homens. A gente não tinha mulheres utilizando. Só que com o tempo não demorou muito para que as mulheres também começassem a utilizar, seja por influência de um parceiro morador de rua. Por exemplo, a mulher mora com um morador de rua, mas ele usava só bebida. Bebia o dia inteiro ali uma caninha, ficava bêbado e tudo mais. Depois ele começou a utilizar crack. Ele convive com ela o tempo todo. Ela um dia então decide experimentar. Quando ela experimenta, ela se torna uma viciada. Só que qual que é a diferença da mulher pro homem, né? A mulher ainda tem uma situação agravante, que é a situação que ela pode ficar grávida, certo? Então ela pode transferir esse dano da saúde que ela tá comprometendo ela mesma, certo? Pra uma criança que vai surgir, que vai nascer ainda. Então, além do período da gestação, que é onde ela pode comprometer a saúde do bebê, ainda tem o período depois, que é onde ela vai criar essa criança ou então ela vai abandonar. Inclusive, existem alguns lares quase que focados em cuidar, né, de crianças que foram abandonadas por mães que usam crack. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem lá um lar chamado Ana Carolina, que passou a ter 90% das crianças abandonadas, filhas de pais usuários. As mulheres hoje, dentro do universo de usuários de crack, representam 21% dos usuários. A maioria nunca cometeu um crime, ou pelo menos nunca foi presa, né? E também, a grande maioria está solteira, ou seja, abandonada sem nenhum tipo de suporte para poder voltar para uma vida normal, até porque também não é muito simples para uma família receber uma pessoa que está nessa situação, né? A gente sabe que a convivência de alguém que está se limpando do vício, que está ali no estado de abstinência, é muito complicada, certo? Então é uma situação onde a pessoa acaba se excluindo da família e é assim que surge outro problema. a Cracolândia, certo? As pessoas se excluem das famílias e vão em busca de um local onde o vício é a prioridade. E lá todos têm isso em comum. Todos querem fumar e querem um local próximo que venda. Por isso foi se formando naturalmente o local assim. Mas por que o local escolhido foi lá a Estação da Luz, né? Bom, o local antigamente não era assim. Lá tinha um terminal rodoviário, ou seja, tinha uma rodoviária. A rodoviária de São Paulo ficava ali. Isso fez com que muitos hotéis fossem construídos por ali. A gente tinha bares de alto padrão, porque na época ainda não era tão comum a pessoa andar de avião. Era uma coisa realmente pra gente que tinha muita grana, certo? Então, a gente tinha empresários comumente viajando de ônibus. Já era considerado algo meio chique você viajar de ônibus, entendeu? Então você tinha ali bons hotéis, você tinha ali também de bares ônibus. muito legais, restaurantes. Caraca, mano, década de 80, né, mano? Os caras viajar de ônibus era uma coisa chique. Pô, mano, hoje eu não quero viajar de ônibus, eu não me sinto chique. Eu quero viajar de avião. Não por ser chique, mas por ser mais rápido, mano. Por ser mais rápido. Tipo, o ônibus demora muito, mano. Acho que o que demora mais que o ônibus é trem, eu acho. Tá quase pau a pau ali, mas trem demora um pouquinho. Depois vem o ônibus, depois o carro, né? Trem mais rápido, depois o avião. Legais. É um local, inclusive, que as pessoas podiam ir pra conhecer à noite. E ele existiu até 1982. Ia pra o quê? É um local, inclusive, que as pessoas podiam ir pra conhecer à noite. E ele existiu até 1982, quando foi construído um outro terminal, que é o Terminal Tietê, que existe até hoje, e que é a grande rodoviária de São Paulo. Se eu não me engano, tem até uma outra que é de Jabaquara, mas a grande é o Terminal Tietê, né? O Terminal da Luz, ele teve o auge ali nos anos 60 e 70, ele foi inaugurado lá em 61, né? Na época, quem inaugurou ele foi um governador chamado Adhemar de Barros, faltando 3 meses para entregar o comando para Prestes Maia, que seria o novo governador de São Paulo, né? Para criar aquela rodoviária, 2 empresários de São Paulo se uniram, que era o Otávio Frias e o Carlos Caldeira, que são os donos e criadores da Folha de São Paulo. O local na época era colorido. Caraca. Ali a gente tinha todo tipo de inovação. A gente tinha, por exemplo, uma das Os caras empresários, né? Investiram em outras coisas. primeiras TVs coloridas do país. Muita gente ia pra lá pra assistir um jogo, algo do tipo assim. Então era realmente um point. E tinha até um shopping ali do lado. Quando tudo isso começou a dar errado? Quando virou pequeno demais para São Paulo. Quando a gente passou a ter mais de 2.500 ônibus passando por ali, entrando e saindo, e com isso a gente tinha cerca de 1 hora de trânsito para você andar 220 metros ali na rodoviária, na chegada da rodoviária. Imagina. Então, era uma fila muito grande, muita gente ficava por ali esperando o ônibus, que era comum atrasar, certo? Mas também me distrai o serviço em si ficou defasado, ficou ruim, e além disso deixou muita gente exposta pro crime, né? Porque tinha muita gente ali esperando, com bagageiro, com tudo, com mala. Então, o que ia fazer? Talvez fosse, e se chegasse alguém com uma arma, poderia se aproveitar disso. E foi o que começou a acontecer. A criminalidade cresceu pela oportunidade do local, certo? E o local em si foi substituído no governo Paulo Maluf,
onde surgiu o Tietê. Então ali foi abandonado. Resumindo, tiramos a rodoviária daqui, não tem mais movimento por aqui, os hotéis deixaram de fazer sentido, porque ia ter um local onde ninguém vai pra lá quase. Então pros hotéis o prejuízo foi muito grande, né? Pros bares também o prejuízo foi muito grande e o local foi ficando... Isso aqui parece bandeira de... ou bandeira da Holanda ou bandeira LGBT ou pansexual. Parece, velho. Cada vez mais barato. O hotel tinha que cobrar cada vez menos e quem começou a utilizar o local? Os usuários, que precisavam do local para usar, então comprava dentro do próprio hotel, certo? Às vezes tinha um cara que alugava o dia inteiro o hotel, certo? Sim. Ficava lá, vendia para os outros já iam para o outro hotel e utilizavam. E o hotel que estava quase falindo se via meio que obrigado a aceitar tudo isso. Os bares que antes vendiam drinks começaram a vender só caninha. Quem ia para lá normalmente era morador de rua, ou então um usuário de álcool, alguma pessoa que estava num estado que já não era igual antes. Já não tinha o mesmo glamour de antes. Bizarro. E o local foi ficando cada vez pior. Isso foi se espalhando dos hotéis para fora, para as ruas, para as calçadas. E tudo foi ficando às claras, todo mundo foi vendo o local. E obviamente, quando você percebe que o local tá ficando assim, o que você faz com o local? Você evita o local. Sim. Certo? Por exemplo, se você sabe que tua mãe vai ter que passar por lá, tu vai avisar ela, ó, não vai por lá se possível. Ou então vai com muito cuidado, Já certo? começa a perder público, né? Sim, exatamente. Então o local, em vez de ter um acolhimento do governo, ele foi abandonado pela população e pelo próprio governo, que não se interessou ali. Então o mundo... Fih, sendo perigoso, meu filho. Sai correndo, velho. Correndo. Daqui até aqui é perigoso, meu filho. Vou correndo, começou a falar da Cracolândia em 2000, percebe? Em 90, Como? a gente tem... Então, o mundo começou a falar da Cracolândia em 2000, percebe? Em 90, a gente tem a primeira apreensão de crack no Brasil. Em 2000, literalmente... Ficar dando tchau aqui. 10 anos depois, a gente tem televisões do mundo todo vindo mostrar o que é a Cracolândia do Brasil. Imagina, mano. Certo? Só 10 anos depois. Demais, Com isso, então, o governo começou a se preocupar, acho. criar novos projetos envolvendo a Cracolândia. Em 2005, por exemplo, o José Serra propôs uma mudança, fechar os hotéis que serviam para o uso interno, fechar os bares que permitiam também o uso ali no banheiro, algo do tipo assim, e criar um ponto cultural no local. Em 2007, então, o local foi desapropriado da antiga rodoviária para criar o Complexo Cultural Luz. A obra custaria 600 milhões de reais, com 3 teatros e muito espaço. Mas a polêmica dessa construção começou quando escolheram como arquiteto para o projeto, né, um escritório lá da Suíça, que não passou por nenhum tipo de concorrência, só foi escolhido, aprovado e pronto. E foi pago para esse escritório, então, 49 milhões, que já era uma boa parte da obra, né. O lugar esvaziou, então, em 2007 e ficou esperando essas tais obras, né. No mesmo ano, o prefeito Kassab lançou um novo projeto chamado Nova Luz, que rendeu em nada até 2010. Ele ficou, então, em torno dessa obra, mas não concluiu nada e nem avançou em nada, né. Então, a obra no local só foi começar de fato em 2014, 7 anos depois dela ser aprovada lá em 2007. E em 2015 ela foi encerrada, ela foi abandonada. Bom, isso? No meio disso tudo a gente teve alguns projetos sociais. Bizarro. Que começou, por exemplo, em 2013, quando o Haddad forneceu 80 milhões de verba anual para poder atuar com algumas pessoas. Ele ia pagar R$ 1.350 para cada pessoa que quisesse abandonar o uso, né, e abandonar as ruas para morar em um desses hotéis que ia ser revitalizado pelo governo e dado como moradia para essas pessoas. A pessoa ia morar lá e ia... eu não entendo de política nessas paradas assim, mas, pô, como é que ia funcionar essa parada, velho? O Haddad, ele ia dar 1.350, né? 1.300 pra pessoa abandonar e morar no hotel, né? Pelo que eu entendi. Mas ele tinha esse dinheiro da onde? Será que não era bom empregar esse tipo de pessoa? Sei, né? Ia trabalhar varrer na rua, no próprio local onde ela ficava antes, ia abandonar o vício e ia conseguir uma verba para poder comer e fazer as coisas básicas, né? Então, na época, muita gente viu isso de uma forma errada. Por quê? Porque o governo estava dando dinheiro para as pessoas e algumas não estavam abandonando o vício. E estavam utilizando o dinheiro para poder comprar crack. Então, o dinheiro do governo estava sendo utilizado de certa forma para poder financiar o tráfico de drogas. Que o Brasil é complicado, tudo é complicado, né? Óbvio que tinha muita gente que estava sendo ajudada, estava mudando de vida e estava sendo importante. Mas o projeto em si foi sendo ali nerfado, né? Foi sendo diminuído por conta dessa fama. E no ano seguinte a gente já tinha só 12 milhões de verba, que era muito menos do que os 80 milhões do ano anterior, né? Só que teve um problema. A maioria dos hotéis que foram fazer a parceria com o governo não tinham alvará para estar aberto. Então o governo não autorizava eles estarem abertos. Mas ao mesmo tempo tinha uma parceria com eles. E quando tudo ali foi mostrado, né, de perto, obviamente o projeto foi encerrado. E isso aconteceu em 2017. Então o último projeto social que a gente teve envolvendo a Cracolândia foi um projeto do João Dória, chamado Redenção. Nesse projeto ele retirou muitas pessoas de lá, na manhã de 21 de maio de 2017, prenderam 38 delas. Então, vocês veem que não é um projeto de saúde, é um projeto de segurança, que visa mais prender as pessoas do que tentar mudar o local, porque o vício não para de acontecer com novas pessoas. Prendendo os usuários? Certo? Então, não vai parar de estar cheio. Você vai tirar 38, amanhã vai ter 40 novos ali. E ele também fez a virada cultural no local, lá na Cracolândia, para mostrar que o local estava agora habitável e tudo mais, já não era mais tão perigoso quanto antes, só que, obviamente, tudo voltou a ser como era antes, né? Ele depois também apadrinhou um projeto. Nesse projeto, ele queria retirar as pessoas da rua sem elas quererem.
então sem vontade própria, né? E internar essas pessoas, todas elas que estavam lá na Cracolândia. O projeto não foi aprovado e ainda foi visto por muita gente como desumano e violando os direitos humanos. Então até hoje a Cracolândia existe em São Paulo, é um problema para São Paulo, e ela não existe somente lá na Estação da Luz. Na verdade, hoje ela existe em 27 bairros de São Paulo. E além de ter em São Paulo... falar. Que existem outros pontos também, não é só, tipo, um lugar, que é esse lugar principal que ele falou. Acho que tem outros pontos também, porque eu ouvi falar, assim, que, por exemplo, sei lá, o governo chega lá e desmancha. Os caras fazem em outro lugar. A gente tem em vários estados do Brasil, então hoje é uma realidade comum, provavelmente na sua cidade deve ter algum local, se você mora numa cidade um pouquinho maior, né, que é conhecida por ter muitos usuários de droga por lá. Não é como na Cracolândia, que a gente tem mais de 1000 usuários, droga mas é também crack? O início dela. A Cracolândia também começou pequena, e isso é só uma demonstração de como o problema tá se espalhando e tá atingindo cada vez mais pessoas, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. É triste, eu espero que você né, gostar da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui pra gente um tema que você quer ver no Brasil Bizarro. Tamo junto, valeu, é nóis. Ele falou assim que depois de 10 anos que o negócio já tava popular, né? A mídia divulgou, mostrou assim. Mano, é tempo demais, velho. 10 anos, mano. Imagina, a gente tá em 2023. Em 2013 surgiu uma parada. 2023 que o... mano. Eu não sei se é bom mostrar. Não tem pensado que quando você mostra assim, as pessoas passam a usar aquela parada. Seja pro bom, seja pro ruim, né? Então, aquele negócio fica conhecido. Mas também precisa ser conhecido pra poder evitar aquilo lá, né? Precisa ser conhecido pra conscientizar as pessoas. Que loucura. Bom, o vídeo termina por aqui. Gostei de reagir a esse vídeo aí. Um beijo e um abraço pra você. Se você gostou, clique no botão de gostei aqui embaixo. Pra você acompanhar mais vídeos como esse aqui, você pode se inscrever no canal. Eu me embolei muito nesse final aqui, mas é isso aí. A gente se vê nos vídeos aí. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e um abraço, valeu, falou e fui. Tchau!